É o seguinte, coloca na velocidade que quiser, comenta, compartilha, aperta o botão do gostei, se inscreva-se. Conheça o Round One, melhor fone de notícias do Bots, também com o melhor grupo de zap dos bots no Brasil. Bem-vindo ao canal do Universidade de Luta. Seguinte, luta de shots bots. Como eu trouxe anteriormente, shot bots é uma coisa bem interessante. Sobretudo o kickbox do estilo japonês, bem dinâmico, porque a gente também remete também ao karatê, com shot western. O que acontece? Shot western, pelo que eu entendi, é como se fosse uma visão nibônica do cat western, que é o western muito focado em submissão, que é o que é tipo, é uma coisa bem interessante. O shot box a gente pode enxergar como uma luta de MMA sem luta de chão, com muito empenho, e ser uma luta em pé com o transitar, mas o transitar com um arremesso que não seja rápido, não seja aquela luta agarrada, aquele tentativa de queda que vai perdurar por muito tempo. Eu acho interessante. Eu acho bem interessante. Eu já tava querendo trazer, tô trazendo. Achei uma luta legal. Deixa eu ver se eu consigo. Eu deveria ter tentado antes. Vale a pena buscar. Eu imaginei que eles iam ter um site ativo. Eu não lembro quem foi quem nessa parada. Essa luta foi o ato 4. Vai ser em relação com o K1 e com o Reason. Tem competição da Head e o Reason. Partida 9 de agosto. Pô, já passou. Nessa competição, lista, informações do torneio, resultados de partida, por que não? (22 de julho). Vamos ver a importância dessa luta. Não sei se eu peguei uma luta muito relevante. Tá, agora que eu vi, existe luta valendo cinturão, pelo visto. Então, tem lutas que são mais importantes que as outras. Eu vou explicar o que eu vi, gente. Eu vi uns 8 vídeos aqui. Aí eu vi mais 2 aqui. Eu pensei, nossa, 10 vídeos seguidos. Aí eu vi com aparência de luta. Eu pensei, nossa. Aí pensei, qual tem menor tempo? 18 minutos, 10 minutos, 20 minutos, 15 minutos e pouquinho, 15 minutos e pouquinho, 30 minutos, 15 minutos, 5 minutos. Meu Deus do céu, dei mole. Tá, já tem um vídeo futuro. 16 minutos, 19 minutos, 3 minutos, meu Deus do céu, valendo cinturão. Meu Deus do céu, que mole que eu dei. 3 lutas seguidas que vocês vão ter. Kaito, parece que foi a segunda luta. Aqui, o pessoal fala a verdade. Vi no comentário falando que o Kaito é muita derrota de Kaito no mesmo dia. Pior que é verdade, luta original o cara compartilhava o nome e perdeu. Torayata, campeão super galo. E o outro era segundo peso. Eu não acredito. DKO no final. Toalha jogada pelo segundo. Quer dizer que ainda teve segundo round. Meu amigo, subestimei. Eu sempre subestimo a psicopatia dos árbitros.
Essa foi uma luta de avaliação por uma vaga mundial da S-Cup em novembro. Desde o primeiro round, Torayata pressionou Kaito. Pressionando com ataques rápidos, Kaito revidou, mas Torayata encurralou nas cordas e derrubou com um golpe de esquerda no corpo e um gancho de direita. Kaito não conseguiu se levantar e seu segundo... Pelo segundo tem uma expressão para corner, eu já vi isso traduzido em tradução literal como segundo. Após vitória por nocaute técnico, Torayata expressou sua gratidão a Kaito e disse: essa é minha classificatória para a S-Cup do torneio mundial da SB. Será realizado em novembro e desde pequeno tenho o sonho de se tornar campeão da S-Cup, trabalhei duro para isso. Às vezes é verdade, às vezes é mentira, mas é muito comovente esse relato, hein? Ainda me lembro vividamente de fazer um cinturão S-Cup com brinquedos e brincar com ele com o Ryotaro. Olha, a fanfic tá ficando boa. Agora que a S-Cup será realizada na divisão peso-pena esse ano, realmente quero mostrar a todos que eu saio na divisão S-Cup e tenho treinado muito para isso. Olha, levando em conta que já teve até Boakau campeão e deve ter outro significado para os japoneses, eu acho que faz muito sentido esse discurso. Estou feliz por ter conseguido mostrar a todos como venço dessa forma. Ryotaro e eu faremos a melhor luta do mundo na S-Cup, então por favor aguardem. Alguns podem dizer que estou ficando convencido demais, mas o vencedor do prêmio de 1 milhão de ienes definitivamente sou ele. Concluiu com um discurso no microfone, durou mais do que a duração da luta. Cara, eu gostei dessa. Falar que o cara conversou mais do que lutou é ótimo. Opa! Gente, seguinte. Pera aí. Depois eu fecho. Mas é bom ver que existe vídeo que fala da teoria aplicada a essa competição. Olha, a qualidade melhorou mesmo. Olha, antes de tudo, achei essa roupa ultra estilosa, as duas. Meu Deus do céu. Estou recalcado, gente. Não surpreendo, quem conhece meu canal há muito tempo sabe que na verdade eu fico extremamente recalcado vendo roupas maneiras dos lutadores. É de causar um sentimento muito grande, porque tem roupa que é muito estilosa, cara. Os caras poderem treinar kickbox com uma roupa maneira como essa, putz grila, que meta. O que acontece? Destro contra canhoto, sobretudo em kickboxing, traz um cenário muito diferente. E o que acontece? Traz toda aquela profundidade que eu aponto numa luta de destro-canhoto, que normalmente, quando eu faço um vídeo teórico, e de forma muito natural, muito naturalizada, eu vou pensar, enquanto estou elaborando, em contexto de boxing. Eu sou um treinador de boxing, meu canal traz muito combate de boxing. É muito natural para mim pensar no boxear, na teoria para o boxear. Mas eu não penso somente, eu não menosprezo outras formas de combate. Eu fiz um vídeo para destro canhoto, para ele também vale muita coisa, mas existe maior contextualização. Existe mais contextualização. Os chutes baixos, eles até, o chute da perna de trás, eles se tornam bem mais perigosos, um pouco mais perigosos na realidade, bem mais a exagero, mais perigosos porque são chutes que vão percorrer uma distância maior, só que se tornam mais visíveis. A perna da frente, se você sabe usar muito bem, você vai acertar muito, vai ser um golpe mais imediato, muda-se o ângulo, você não, na ideia do boxear, você pode ser atingido em certas regiões que você não tem como revidar. Quando você pensa em chute, você também vai ter muitos chutes na panturrilha, possibilidade de chute na panturrilha, na parte de trás das coxas. É uma coisa interessante.
uma coisa interessante. Aqui tem que ser pensado que possa haver isso. Aqui é bem interessante mesmo. Tu vê, o cara já levanta um pouco a perna. O que acontece? Quando a gente vai ver como é que é o nome do rapaz? O cara com o calção preto. Cara, eu não lembro de cabeça o nome dele. A palma da frente virada pro oponente, ótimo pra catar um soco. A palma de trás, a mão de trás direcionada para ele, receber um soco, ele consegue se defender melhor. A outra vai ser bom para desviar, a parar. E também já está muito apropriado para fazer um golpe reto. Está tentando medir distância, o oponente de forma meio imediata não quer ter a iniciativa sem fintar, o que é uma abordagem interessante. Aí, cara, aqui eu achei um chute muito bonito. Eu quero trazer porque foi muito imediato. 40% da velocidade original. Você vê, dá um passo pra frente. A pessoa fala, não. Cara, eu já vi. Pior que eu vi um short, o pessoal falando. Eu não lembro como era. Até certo ponto eu não lembro se foi um exagero ou não. A pessoa fala, não. O cara pisa primeiro com o calcanhar. Eu não lembro se o cara fala, ele tira a ponta dos pés e fica com o calcanhar pra chutar. E eu penso, maluco, o equilíbrio foi por causa do cacete. Ou o cara primeiro dá um passo com o calcanhar. O que acontece quando você pensa uma movimentação que você empurra com uma perna para direcionar na direção oposta, você se empurra com a perna de trás para ir para a direção da frente. Às vezes o pousar vai pisar com o calcanhar. O que acontece? Você vê que ele pode pisar com o calcanhar, mas o importante ele tá com o pé normalzinho, certinho, para quando ir golpear. Tá levantando a perna muito rápido, levanta o quadril acompanhando o golpe. Poderia até ter chutado mais alto, mas já estava numa boa região. Foi defendido, perna volta para o mesmo lugar. Golpe muito bom, muito rápido. Vou até deixar mais lento. Tu vê, tirou a perna lá de trás. Isso aqui é só o impulso da perna. Até aqui. O que acontece? Até aqui, se não tem esse giro de quadril, o quadril levantando, muito bem bastaria ser um chute frontal com a perna de trás. Movimento da perna muito forte para uma pessoa sedentária que nunca tentou chutar, não dá para fazer dessa forma. Dá um likezinho. Nada mais justo. O que acontece aqui aconteceu praticamente a mesma coisa. Só que como o cara se distanciou, a perna teve mais possibilidades de percorrer uma maior distância. O que acontece? Não é chute lateral, aquele que ceifa tudo no seu caminho. Na verdade é um chute com um ângulo muito pequeno. Que ângulo é porque o que acontece? A gente pensa, quando a gente vai falar em ângulo pequeno, maior ângulo, a gente pensa em relação ao chão. A perna saiu no ângulo não muito distante do seu ângulo original. Aí o que acontece nisso, eu não falo necessário. Eu não digo que é por conta disso que o chute vai ser limitado, não se o chute circular muito alto, mas ajuda. E o que acontece com esse movimento de quadril do cara, a ideia é elevar, mas não necessariamente fazer com que o chute circule a maior distância possível. Não é vantagem fazer aqueles chutes que o cara errou, o cara gira. Ainda mais que essa luta aqui tem queda, é complicado.
a gente vê aqui. Eu vou ser sincero, achei chute aqui complicadinho, porque foi um chute com a... Cara, o que acontece? Ele fez com a perna da frente para ele não se expor muito. E tá, não colocou força nenhuma, mas acho muito complicado, muito propenso a machucar. Aqui a resposta do Koyata foi interessante. Dessa forma quase frontalizada que ele tira os chutes, ele tentou acertar a panturrilha da frente do adversário com a perna de trás. Então seria um chute que não acertaria tanto a canela, mas ainda está muito beneficiado. O cara saindo, aí ele sobe um pouquinho, a forma como ele dispara o chute, quase acerta o joelho. Aqui foi propositalmente muito próxima do joelho mesmo. Aí tu vê, o Kaito tem um pouco mais senso de urgência, o Koyata não. O cara viu, não tá acertando, tá tentando medir distância. Deu uma avanção vindo com um direto. Trabalhou os golpes não encaixaram, mas tu vê. Trabalha a mão, 2, 3 golpes, chute na coxa, volta. Aqui é interessante. Isso acontece muito por ser uma luta 10 contra canhoto. Tu vai ver, o cara vai tentar acertar um soco frontalizado. E o que eu acho muito interessante, isso é uma resposta muito interessante para um golpe isolado da mão frontal, que o cara foi para fora. Cara, o que acontece sobretudo quando o cara se move bem antes de golpear. Pô, bem antes a gente tá falando milissegundos. Você pode andar e socar. Você pode andar socando. Você pode anda, depois soca. Você pode socar e andar. E você pode socar enquanto anda. Cara, o que acontece? Parece tudo a mesma coisa. Ainda mais que eu não posso demonstrar fisicamente. Mas o que acontece? Você pode mover e golpear quando você para. Você pode mover e golpear quando você está terminando o movimento. O que foi que aconteceu aqui? Praticamente. Tu vê, move. Mais ou menos na metade ele começa a executar o golpe. Muito próximo de acertar, ele atingiria o oponente. Você pode fazer os dois ao mesmo tempo. Você começa a mover a mão quando você tira o pé. Você pode golpear e mover. Ou tu golpeia e move. O que não é muito diferente de mover e depois golpear. Mover e depois golpear. É uma coisa interessante, sobretudo para aproximar. Você executa o jab. Em vez de tu voltar a mão, você anda para frente. E tu aproximou de forma invisível. A outra é você se reposicionar após golpear. O que acontece? O cara tentou fazer a ideia de primeiro me movo, depois golpeio. E o que acontece? Para quem tem uma ótima leitura, é complicado. Esse Kaito, aproveitando que está numa situação destro canhoto, sobretudo ele sendo canhoto, ele tem essa noção de ângulo. Aí tu vê um kickboxer japonês que... Deixa eu pegar aqui. Ai, cacete, eu tirei. Cara, não é querendo farpar muito, não. Obviamente já fazendo. Mas... de verdade, pra tu ver como as coisas são bizonhas. Cacete. Eu vou ter que procurar assim mesmo. Resultado de partidas. Cadê a parte dos lutadores?
Não sei o que é isso daqui. Caraca, tem um maluco que é estudando ensino médio e vai querer ser campeão mundial. Brabo. Interessante. Cara, tem umas frases legais. Legal. Tá, não achei informações do torneio, resultados, torneio amador, lista de jogadores. É isso que eu queria. Cara, qual a farpada que eu quero dar? Pera aí. Cara, esse Andy Shaw ainda tá aí? Yamada. Cacete, cara. Isso daí. Aí, tô sacanagem com minha cara. Contrato 57,5. Press Expert. Eita! Super médio. Tá, não é esse Kaito. Campeão interino, leve, super leve. Campeão japonês que vai disputar o Title Shots. Esse aqui. Eu quero esse cara que foi o lutador. Eu vou ser sincero, não é querendo esculachar muito, mas obviamente esculachando pra caramba. Eu vou ser sincero. Tá, uma competição que quase é local. É uma competição quase local, então os lutadores japoneses, não é que seja local, mas não é uma promoção que tem muita gente adepta no restante do mundo. Cara, 23 anos. Campeão super pena de outra promoção. Campeão japonês de outra promoção. Tá, o cara tem um histórico legal. Cara, eu vou ser sincero, tu vê um lutador kickboxer japonês que não tá nem no top, não tá campeão, mas tá no top na sua categoria, nessa promoção no Japão, entende mais de destro canhoto que um cara com 10 anos de carreira que tentou um título mundial e antes desses 10 anos de carreira foi medalhista olímpico, vice-campeão das Olimpíadas 2012. Cara, não dá. Tá, uma coisa inusitada. O Japão, mesmo bem antigamente, a cultura de luta, então conhecimento de luta era muito mais acessível, muito mais difundido. Então uma pessoa ignorante japonesa entendia mais de luta que uma pessoa ignorante brasileira. Mas ainda assim, cara. Ui! Ah, é o que eu tava falando, é que eu comecei a viajar. Vendo essa situação, o cara... em algumas pessoas, as pessoas remetem a parar, outras a esgrimar. O que eu acho interessante. A gente refere muito à ideia... Quem usa essa forma de falar esgrimar
Ah, lembrei! Aquele movimento que o pessoal chamava na luta agarrada, eu acho que o pessoal falava de esgrima. Quando a gente vai falar de boxe, quem vai usar essa expressão de esgrimar, o que acontece? Quando você tem na luta de esgrima, você esticando pra frente, ou você defensivamente, tendo uma ação ofensiva do seu oponente, você vai querer desviar a trajetória. A pessoa está direcionando pra frente, você vai colocar o que você vai usar para se defender, seja uma espada, seja seu braço, perna, por exemplo, de forma rígida e fazendo esforço para mudar a trajetória, fazer com que a trajetória retilínea que vai te acertar se torne um golpe que tem uma trajetória curva que não vai lhe acertar. O cara fez exatamente isso. E o que acontece é muito propício. É muito propício. Porque o cara tá aproximando muito. Se você consegue, ainda mais com a mão da frente, a mão de trás, ajuda muito a empurrar. E o cara tá muito próximo. Eu vou ser sincero, muito difícil ver alguém fazer isso. O timing foi ótimo, cara. É que eu falo, e a Mata Toraia e esse Kaito, eles se mostram defensivamente lutadores muito fracos. Defensivamente, porque não teria muito valor ser um lutador defensivamente bom. Não importa muito, porque se você se defende muito bem, tu tá dando muita vantagem pro oponente. Tu vê um ótimo, muito, foi um direto muito bom. O que acontece é o cara é bem diagonalizado, só que está projetado para frente e a guarda dele está um pouco quadradinha. Então ele fazer um direto é muito lógico, é muito lógico. Ele fez um direto muito bom, muito bom. O erro dele foi estar muito projetado para frente, mas para ele ter acertado esse direto bem, ele teve que fazer isso. Não teve muito tempo de voltar. O que acontece? A pessoa pode falar, errou de voltar por baixo. Olha, errou, foi falho. O cara respondeu muito bem, mas de verdade, muita pessoa que fala isso faz. O que poderia ser, de verdade, o que poderia ser feito nessa situação para ele não ter levado esse soco era o seguinte: trabalha direto cruzado. Cruzado, ele teria que fazer um cruzado antes, ele atrapalharia o golpe do Koyata. Ele levou o golpe, por milímetros errou, faz parte. Ele conseguiu aproveitar e meter um socão. E o que acontece? Ele tentou tirar o pé do chão do cara. Só que o que acontece? Ele poderia ter, eu não sei se a expressão seria correta, enlaçado. Ele poderia ter ido mais para trás e tentar subir. Ele foi muito foi muito próximo da panturrilha. Se fosse mais para o calcanhar e tentasse colocar bem atrás, mas talvez ele ficasse bem exposto, teria maior efetividade. Só que o Kaito, o Koyata, para não se expor muito, ele já tirou o pé. Se distanciaram. Chute na perna. Cara, aí que esse Kaito tá liso. Tá liso. O cara teve iniciativa com a mão de trás. Ele viu que, pela lógica, Koyata ia dar um cruzado, saiu. Eu vou ser sincero, eu vou até querer parar nisso um pouco antes de tudo aqui. Eu quero até falar aqui. Esse direto. Cara, a gente estuda esse movimento. Esse foi um direto que beira a perfeição. Qual foi o erro do direto? Não um erro, a circunstância que a gente pode falar que não foi perfeito. Foi perfeito para a forma como foi executado. O que acontece? Não foi perfeito porque não é um golpe dentro da definição, é uma variação.
Ele fez um golpe, um direto muito técnico, muito alinhado à definição, só que ele está projetado para frente. E também ele não está com a guarda próxima ao corpo. Porque o que acontece? Você faz um direto com a guarda distante do corpo, o golpe não precisa ser tão fielmente executado. Tu não precisa, volta o braço, depois vai. Você consegue fazer um movimento melhor, mais estabilizado, mais forte. Quando a mão tá mais próxima do corpo. O braço tá mais fechado, sim. Só que, pouco importa, cara. O importante é funcionar. E o cara tá projetado pra frente. Aí o que acontece? O giro de quadril não vai acompanhar tão bem o giro do ombro. Mas se ele não tivesse projetado pra frente, ele teria feito um direto perfeito. Isso me impressiona. Tem luta de alto nível de boxe que eu não vejo pessoa fazer um golpe bonito. Esse marmanjo fez. Eu de verdade, eu não tô querendo menosprezar esse Kaito, não tô querendo menosprezar esse Koyato. Na verdade, não é menosprezar ninguém, eu tô querendo mostrar que incomoda muito o desleixo técnico de lutadores de alto nível que na hora do vamos ver apresentam menos técnica do que lutadores que não são nem oriundos daquela luta. Isso me deixa horrorizado. Aí o que acontece? O pessoal pode falar, é que tem durações diferentes. Eu falo, nossa, que bom que tu avisou. Eu não sabia. O que acontece? Uma luta de kickboxing vai ter tanto tempo de uma luta na carreira olímpica amadora. Beleza. Uma luta pelo título vai ter um pouco mais de round do que uma pessoa que acabou de estrear no profissional. Beleza. Uma luta de MMA, já que a gente tá falando. Uma luta de MMA de 3 rounds vai ter uma duração equivalente a 5 rounds de uma luta profissional. Como eu falei, o caso de uma luta pelo título de kickboxing. Ok. Uma luta profissional de MMA valendo cinturão, título, vai ter 5 rounds, 5 minutos, 25 minutos. Isso é equivalente a uma luta um pouquinho mais de 8 rounds, uma luta bote profissional. Beleza. Eu vou ser sincero, eu não acho que isso justifique desleixo técnico. Eu vou ser sincero, me incomoda. Isso não é uma exigência quanto ao nível. Isso é uma exigência que eu faço contra os atletas. Boxe olímpico tem muito lutador que executa de forma desleixada e tem muito lutador que executa de forma correta. Boxe profissional tem muito lutador com título mundial que executa de forma desleixada, de forma correta. Eu fico incomodado com pessoas que não estão lá no nível da nata ou estão no nível da nata. E tem desleixo. Olha isso, cara. Olha que lutador habilidoso. Olha a gente habilidosa. Voltando. O cara tenta executar um direto, um chute na parte interna da coxa por parte do Koyato contra o Kaito. Aí o que acontece? Tá muito próximo. Aí ele clincha pra acertar uma joelhada. Cara, uma joelhada muito boa. Só que foi um pouco defendida. Nisso o Kaito tá tentando trazer o Toraya pro Koyato. Yamata, Toraya. Sendo que aqui... deve ser Yamata, Toraya... Coraya, talvez não traduza o K. O cara tentou fazer, e o que acontece? Ele tava muito bom. Se ele forçasse, se ele até tentasse empurrar a parte esquerda e tentar empurrar,
Eu acho que se ele baixasse mais a mão direita, tentasse empurrar com a esquerda e visando desequilibrar, ele conseguiria derrubar. Talvez derrubasse junto, só que talvez não seja permitido, não seja bem visto. O que acontece? Esse Kaito, quando ele não acerta certinho, ele deixa pra lá na hora. Isso eu acho um pouco inusitado. Talvez porque, ainda mais no ocidental, mas no MMA, tu errou uma queda não quer dizer que fica por isso não. Por que não tentar terminar de derrubar? Errou, impõe até aí. Ondas cruzados. O chute frontal com a perna da frente, o oponente se distanciou. Jogou o pé pra fora, legal. Chute na parte interna da coxa. Visando fazer chutes altos. Aqui é interessante. Por que é interessante? Ele executou com um ângulo um pouco mais aberto que o comum, um chute na parte interna. Aí o que acontece é que ele vai fazer um chute com a parte interna. E o Kaito no instinto, na leitura, ele identificou que acertar um chute na panturrilha. Tirou. Kaito ia tentar alguma coisa. Foi Yamata já foi pra frente, socando. Fez um golpe no corpo bom. Erou, clincharam. Tá se aproximando, tá buscando golpes. Tu vê os caras muito fechadinhos. Cara, de verdade, é uma luta de boxing com chutes baixos ocasionais e uma tentativa de fazer judô. Aí tu vê, foi um pouco atrapalhado aqui. O cara viu que não tava crescendo. Ele tentou quedar. Aí o que acontece? Ele ia tentar fazer uma queda de quadril. Ele não contava que o Yamata sentasse tanto. Ele achou que ele conseguiria colocar a cintura dele, parte esquerda, mais ou menos na linha central do Kaito, do Yamata, ou pelo menos indo um pouco mais para a perna de trás, a perna direita, e aí ele conseguiria tentar girar. Só que aqui ele não conseguiu alavancagem nenhuma, estava desequilibrado, foi empurrado. Opa! Lá vem soco. Errou. Eu vou ser sincero, os socos retos dele são bons, mas os cruzados são muito desleixados. Esse direto teve... Cara, o cara não estava preparado para levar essa na força. O canto, o dedo mindinho e o dedo que o pessoal coloca anel foi o que acertou a luva. O cara não conseguiu se defender direito, entrou, ele estava numa péssima posição. Levou-lhe o golpe. Saiu por baixo, derrubada boa. Eu acho que essa derrubada deve ter contado. Qual é a mágica? Qual foi a mágica? Câmera lenta.
Ele girou o cara, sendo que ele colocou o pé na frente. Provavelmente ele tentou colocar nesse, mas acabou que ele... Não, não, acho que foi. Teve essa torção, mas eu acho que ele também chutou o pé do cara. Se perdeu o contato de um dos pés, foi pro chão. Eita. Que eu falei. Foi muito azar, não foi maldade não. Cara, tu vê, pessoal, putz, grila, tá preservado. Sei lá os produtos que o pessoal passa. Não tá sangrando, tá sorrindo legal, o penteado tá bom. Putz, grila, cara. Cara, os golpes retos dos japoneses nessa competição são muito bons. Nossa! Direto foi potente, filho. O que acontece? Existe um problema, sobretudo defensivo. Eu vou ser sincero, eu não acho demérito o cara ter esse problema. Vamos trazer o golpe em câmera lenta. E eu vou defender porque não é culpa dele. O que acontece? Isso é sobretudo uma noção defensiva. Ofensivamente talvez tu tenha noção disso, mas defensivamente o que acontece? Tem uma coisa que eu referencio um tempo pra cá, uma coisa que eu não gostava de abordar antigamente, porque eu achava muito abstrato. Mas é como se eu falasse. Eu tenho umas palavras que eu usava, não lembro qual era que eu mais preferia, que é como se fosse um caminho, uma trajetória perfeita para um golpe. Tem uma certa trajetória, não necessariamente. Ah, vai ser um jab, então tem que ser um golpe retinho. Às vezes uma trajetória um pouco curva. O que acontece? Tá sempre vazado a TVza. Tá sempre vazado. O que acontece? Se vocês perceberem, o cara tem uma dificuldade para lidar com um direto. Sobretudo aqui nessa condição. O cara estava muito próximo, então teve, sobretudo, uma trajetória um pouco mais alta. Eu teria que pegar o primeiro e eu não fiz questão de pegar. Que dá pra ver o direto que esse Yamata acertou. O cara não tem noção dessa trajetória que ele deixa em aberto. O pessoal não fala, tá com a guarda baixa. Com a guarda baixa é visível. Mas o pessoal fala, não tá com a guarda vazada. Tipo, tu tá com a guarda vazada. Dá um direto na pessoa. Vai ter sempre um ponto que o golpe entra. E é como se fosse isso, só que numa luta mais dinâmica. Isso é um pouco mais complicado. É um pouco mais complicado. Não é tão simples. Quando a guarda tá vazada, defesa. A defesa e como se diz? E a atenção do cara pra ali é baixa. Limão. O pior dessa reclamação é que eu acho justo. Eu acho que o árbitro, apesar de eu falar que os árbitros japoneses são meio sanguinários, é que tu vê, nenhum deles é mau, nenhum deles é trapaceiro e mal intencionado. O que acontece? Kaito tá tentando abaixar e o cara tá tentando acertar um oponente mais alto, jogando pra cima. É um pouco de azar.
Um golpe no corpo. Cara, eu tô falando que o cara não consegue dar muita atenção pra mão de trás. Se vocês notarem, já tem um tempo, eu não lembro nem há quanto tempo. Já tem um tempo, eu devia ter chamado a atenção na hora, eu até esqueci. Já tem um tempo que o... Talvez tenha sido até por isso, eu acho que já sei até o momento que ele parou. Que ele leva muito direto, mas a guarda tá invertida, a base tá invertida. Então Não, ele não sofreria. O que acontece? Eu já vi isso acontecer. Lutadores que são destros, canhotos, quando eles tentam para destro, eles têm uma falha muito grande de defender direto, que não defender o lado da mão da frente, que normalmente é defendido pelo ângulo, é defendido pelas circunstâncias. Então comumente é uma falha. Individual dos lutadores tem essa falha ou não. Tu vê, é muito falho. O cara só não consegue defender a parte da frente do corpo dele, do rosto dele. Câmera lenta. Tu vê, o cara tá tentando reagir e tal, mas o cara colocou a cabeça pra fora, postura ótima, acertou bem na ponta do queixo. O corpo do cara desligou. O corpo do cara desligou. Não adianta, o corpo não tá reagindo. Cara, foi uma luta muito boa. Verdadeiramente muito boa mesmo. Eu gostei muito. Muito boa. Tecnicamente boa. E taticamente interessante. O que acontece? Não uma luta que é taticamente tão complexa, porque a ideia dos caras é qual? Vou descer o sarrafo. Vou atropelar maluco na porrada. Tipo, você não tem contramedidas para tentar reverter a situação. Você tem literalmente se impor. Uma luta, normalmente, ela ganha com... Não só contorno, mas ela ganha maior detalhamento tático à medida que você aperfeiçoa a defesa. É porque quando você ganha muito vantagem ofensiva, normalmente você começa a passar o carro. O que acontece? Mesmo os dois têm uma grande capacidade ofensiva. Um vai estar vai ser muito volátil. Um vai estar passando o carro uma hora, outro. O que acontece? A ideia da tática é tentar reverter cenários, anular cenários que são prejudiciais para você e reverter situações prejudiciais. A gente pode falar disso em questão tática. Então eles não precisam ser exatamente muito complexos taticamente. É só encontrar ótimas janelas. Então tem que ter uma capacidade tática desenvolvida, encontrar algumas janelas de oportunidade e descer-lhe sarrafo. Bem, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de curtir, comentar, compartilhar. Rau!